chat. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Digital, tem a honra de apresentar o webinar Rodas de Tecnologia, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Guilherme de Matos, membro da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos. Bom, meu nome é Guilherme Matos, sejam muito bem-vindos à Roda de Tecnologia 2021. Este programa é produzido pela Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados da Seccional de São Paulo e funcionará do seguinte modo: a partir de hoje, a cada mês, a comissão convidará alguém relacionado ao tema Direito e Tecnologia para participar de uma roda formada por debatedores convidados de diversas áreas do direito, que farão perguntas ao entrevistado. Eu farei a apresentação, primeiramente, dos debatedores e em ordem alfabética. Temos a ilustre presença do Dr. Alexandre de Moraes da Rosa, que é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, juiz de Direito no TJ de Santa Catarina, professor de Processo Penal da Universidade Federal de Santa Catarina, dos programas de mestrado e doutorado da mesma universidade e também da Univale. Temos a presença da doutora Bruna Borg Tomé, que é advogada, mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e atuante nas áreas de Direito do Consumidor, Direito Digital e Proteção de Dados. O nosso terceiro debatedor é o Dr. Felipe Alvarez, que é advogado, mestre em Direito Civil pela USP, professor de Direito Digital e CEO da Enlighten. A doutora Silvia Zago, também é outra debatedora, é uma consultora jurídica, vice-presidente da Comissão de Estudos de Contencioso de Volume da OAB e mestre em Direito Internacional. E, por fim, eu, Guilherme Matos, que sou advogado corporativo, atuo na área de contratos e direito digital e sou mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Bolonha. Gostaria de fazer uma breve menção aqui ao Dr. Caio Long, que coordenou o Rodas em 2020 e me passou o bastão esse ano e estou muito honrado por causa disso. E vamos apresentar também agora o nosso convidado, o Dr. Spencer Todd Siddle, que é advogado, doutor e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, professor de graduação e pós-graduação em diversas instituições de ensino, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB-SP, conselheiro suplente do Comitê Gestor da Internet Brasileira, autor de diversos artigos e 11 livros sobre direito penal informático. Dentre eles, o primeiro curso de Direito Penal Informático do mercado editorial. Sócio, fundador do escritório Siddle Advogados Associados. Importante destacar que as opiniões e manifestações dos convidados e dos participantes não representam necessariamente a opinião da comissão e nem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo. Passo, então, a palavra ao Dr. Spencer. Muito prazer, Dr. Spencer, e uma honra recebê-lo aqui para ser entrevistado esse ano, você que é o presidente da comissão. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado pelas palavras, pela apresentação, pela presença de todos vocês. Somos mais de 130 pessoas aqui. O Rodas de Tecnologia foi uma ideia que o Caio, que foi meu colega de faculdade, e eu tivemos no ano passado, que tem como finalidade ter como assunto o próprio entrevistado. Então, são perguntas feitas para o entrevistado, sem que o entrevistado tenha conhecimento prévio das perguntas que vão ser feitas pelos perguntadores, pelos participantes,
nos moldes do Roda Viva, né? Por isso rodas de tecnologia. É um modelo bem aberto, bem desafiante para quem participa, e acaba sendo tão interessante que outras comissões da OAB têm adotado. Então, hoje nós temos rodas de esporte, temos rodas de mediação, rodas de arbitragem, então acabou sendo um modelo bastante replicado, bastante interessante. Doutor Guilherme, muito obrigado por assumir, junto com o doutor Caio, esse desafio. Nós, inicialmente, queríamos fazer esse rodas uma vez a cada 15 dias, mas é bastante demandante, então acabou ficando uma vez por mês. A gente tem que trazer um tipo de evento que não seja enfadonho, não seja muito repetitivo, então a ideia é primar pela ideia dos convidados trazerem coisas novas para a gente. Funciona da seguinte forma, doutor Guilherme, vocês devem conhecer, mas o doutor Guilherme, também conhecendo, deve ter mostrado, conforme para vocês. São geralmente duas rodadas, até duas rodadas. Cada um dos perguntadores faz uma pergunta e o entrevistado responde, né? O questionado responde. É totalmente possível que a resposta seja não sei, não faço ideia, vamos falar sobre outro tema que esse é muito complicado para mim. É claro que a ideia é perguntar sobre a área de expertise de cada um dos convidados, e eu participei pelo menos de 8 rodas no ano passado, talvez até mais. Então, pela primeira vez, eu estou na posição de perguntado, de cobaia de vocês. Então, fico à disposição. Quero agradecer especialmente a doutora Alexandre Moraes da Rosa, meu amigo, professor, a Bruna Tomé, minha amiga querida, membro da nossa comissão, doutor Felipe Alvarez, muito prazer, obrigado por ter participado. A doutora Silvia Zago, já conheço de nome há muito tempo, muito obrigado por participar dessa vez. Eu sei que já esteve num Rodas no passado, infelizmente não pude participar, mas muito obrigado pela presença. E por último, não menos especialmente, doutor Guilherme Matos, que nos auxilia sempre de forma tão participativa. Eu estou à disposição de vocês. Doutor Guilherme, a palavra é sua e a ordem é de vocês. Obrigado, Spencer. Eu acho que vamos manter a ordem alfabética. Então, começando pelo doutor Alexandre. Doutor, fique à vontade para fazer a sua primeira pergunta ao entrevistado. Obrigado. Bom dia a todos vocês, Bruna, Guilherme, Silvia, Felipe e quem está nos ouvindo, e fundamentalmente o nosso convidado, o Spanker, né, que hoje o céu não é Spencer, vamos espancar em questões. Eu admiro muito o trabalho do Spencer, isso já é clássico para todos nós, e ele tem tido um papel desbravador em relação a interconexões de um direito penal analógico, de um processo penal analógico para um processo penal que hoje em dia, em direito penal, que trabalha com outro regime de temas e documentos intangíveis. Então, a minha pergunta é uma pergunta que há um bom tempo nós viemos dialogando, que é a discussão sobre essa passagem. A Comissão Europeia hoje de Direitos Humanos apontou no relatório de 2018, já em 2019, aliás, com referente a 2018, que 85% dos crimes praticados na Europa precisam de prova digital. E nós temos aqui no Brasil uma certa desconhecimento sobre essa matéria e um desconhecimento que acaba repercutindo em condenações espúrias por força de ausência de prova adequada e por via de consequência de investigações que não têm esse condão. Então, a minha pergunta básica para ti até que ponto nós temos um regime de investigação estatal que é capaz de produzir evidências válidas? Até que ponto nós temos hoje defensores que são capazes de impugnar essa produção de prova que me parece, em grande parte dela, espúria? E, por fim, perguntar hoje em dia a importância de investigação defensiva digital, que me parece algo que hoje é muito desprezado ainda por boa parte dos advogados. Então, essa é a minha primeira pergunta. Depois tem uma preparada para o final, que é mais dura. Mas essa pergunta eu acredito que é muito importante para esclarecimento em geral da população. Maravilha. Obrigado, Alexandre. Bom, nós temos aí uma longa história juntos, o Alexandre, que tem desenvolvido também muito a lógica do processo penal focado na questão digital, informática, né? Eu não gosto muito de usar a expressão digital, mas as respostas da sua pergunta, elas estão diretamente relacionadas com a falta de produção acadêmica. Eu entendo, pelo menos no meu modo de ver, que na semana passada
por exemplo, a Polícia Federal informou que certas formas de investigação e certas provas trazidas para dentro, por exemplo, para dentro daquele caso do ex-presidente da República, né, quando houve aquelas interceptações, aquelas denúncias da Intercept, a Polícia Federal disse que não conseguiu identificar a origem dessas provas. Isso semana passada, né, primeira vez que a Polícia Federal diz que tem dificuldade de validar e autenticar provas informáticas. Isso 18 anos depois da publicação do primeiro artigo que nós fizemos, apontando a questão da autenticidade da prova digital. Então, eu acho que o primeiro ponto de partida para a tua resposta é dizer que o que faltava, e que possivelmente nós estamos tentando resolver, tanto você quanto eu, o que faltava era literatura para embasar os aplicadores do direito acerca da invalidade da prova digital. O que faltava era literatura em primeiro ponto. Então, a culpa, um pouco, é nossa, acadêmica. Nós deixamos de divulgar, ou as pessoas deixaram de ter acesso aos nossos estudos longos, extenuantes, sobre a questão da validade da prova, da autenticidade da prova, da veracidade da prova, da diferença entre autenticidade e veracidade. Acho que a própria discussão do novo Código de Processo Penal deixou de levar em consideração o incidente de autenticidade da prova, né? Só se foca no incidente de falsidade, se esqueceu de levar em consideração o incidente de autenticidade. A própria lógica da cadeia de custódia do Código de Processo Penal deixou de levar em consideração a importância da cadeia de custódia da prova informática. Então, o que, para mim, em primeiro ponto, se deve levar em consideração é a ausência ou a carência de disseminação da cultura da correta coleta, da cultura da correta inserção processual dos elementos informáticos, e que deu, dentro do meu espectro de estudo, a permissão para que nós desenvolvêssemos um princípio específico nesse sentido, que é o princípio da relativização do elemento informático, que, na nossa forma de enxergar, deve permear todo o sistema, não só processual penal, mas também todo o sistema processual em geral. Então, nesse sentido, me parece que um pouco da culpa é nossa, e também um pouco da culpa é naquilo que eu chamo de questão geracional. Uma coisa que eu não coloquei na minha segunda edição do curso, mas que eu sempre tenho levantado nas minhas aulas de pós-graduação, é o fato de que existe um momento histórico muito complicado entre uma tecnologia que dissemina muito rápido na sociedade e uma sociedade que tem segmentos muito estanques de desenvolvimento ou de familiaridade com tecnologia. Então, não só temos problemas construídos pela ausência de estudos e de disseminação de estudos, mas temos problemas de familiaridade com a pessoa que aprecia a prova no que se refere à questão digital. Então, isso, para mim, é bastante importante para ser levado em consideração. O nosso desembargador, isso não é uma crítica a nenhum judiciário, é uma questão, uma realidade social, o nosso desembargador não tem familiaridade com a prova digital porque ele é de uma época em que a prova digital sequer existia. Então, ele não estudou essa prova, ele não conhece essa prova. Ainda que ele esteja atualizado, ele pode não ter a mesma familiaridade que, por exemplo, o Alexandre tem em relação a este tema. Isso me parece uma coisa bastante complicada. Isso nos entrega ao segundo passo da tua resposta, que é a questão, nós temos defensores preparados para isso? E a resposta é quase a mesma. Né? Claro que é mais rápido você construir um defensor e entregar para um defensor, como nós temos aqui 169 pessoas presentes, a situação e a realidade da composição dessa prova, e é muito mais fácil você entregar para o defensor a velocidade de entrega dessa demanda e desse conhecimento para o judiciário. Mas acho que nós não temos, né? Não temos ainda. A Comissão de Direito Digital faz força, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, para tentar disseminar conhecimentos como esse. Nós divulgamos nossas obras e falamos com os presidentes das outras comissões dos outros estados para sempre construir esses raciocínios baseados numa doutrina sólida. Mas eu diria que os defensores estão, talvez, um pouco mais preocupados em construir esse conhecimento. E aí o terceiro passo da sua pergunta, porque desde o ano de 2018, né, o Conselho Federal da OAB editou o provimento 188, que deu, basicamente, a permissão ou afastou a ideia da ilicitude do movimento de construção de investigação por parte dos advogados, que é aquilo que foi apresentado como investigação defensiva, e é muito importante. Se nós conseguíssemos construir uma ideia de investigação defensiva como um ramo de atuação da advocacia,
possivelmente as provas que chegariam, ou as investigações que chegariam para o judiciário seriam mais sérias e chamariam a atenção do judiciário para a importância dessa composição formal. Então, dada a possibilidade da investigação defensiva, e a defensiva porque ela defende interesses, não porque ela defende um acusado, um réu, dada essa possibilidade de entregar para o advogado as regras básicas para a composição dessas questões informáticas, eu acho que existe sim a possibilidade do judiciário ficar mais atento à necessidade dessa construção mais formal desse tipo de elemento. E saiu mais ou menos 3 semanas atrás o relatório do ICCC, o Internet Crime Complaint Center, apontando esses mesmos dados que o Alexandre apontou de 2018, apontando basicamente os mesmos dados e apontando o tamanho do problema dos crimes informáticos propriamente ditos, não só da prova informática, mas aí levantando para vocês um dado interessante, nos últimos 5 anos, as perdas focadas em direito penal e informático reportadas, né, esquecendo a cifra cinza, a cifra negra, já estão em 13,3 bilhões de dólares. Acho que mais ou menos essa a resposta que eu daria nesse momento. Então, tá, só eu vou passar para os nossos demais colegas, só queria ponderar a seguinte situação, que eu concordo contigo, e o nosso trabalho é justamente poder informar. O que me parece hoje, no livro que eu acabei lançando sobre o processo penal estratégico, eu tenho proposto justamente isso, em que você crie algumas metodologias para verificar os pontos fracos da prova produzida, nessas evidências em que você fez. Até tu falaste, né? Ele me convidou para falar também sobre isso. Eu fiz um livro que tem uma plataforma associada em que você pode modelar o seu caso penal. Então, essa nossa passagem para o mundo digital é uma passagem que não tem mais volta. E continuar pensando com as coordenadas do passado gera não só uma anacronia em relação ao modo, mas os advogados e promotores e juízes acabam perdendo oportunidades defensivas, oportunidades de exclusão de responsabilidade por falta de conhecimento técnico. E eu acredito que essa é uma tônica dessa comissão, de poder melhorar o esclarecimento. Então, eu já vou deixar para o último, contar para vocês no finalzinho, se tiver mais uma rodada, uma pergunta legal, mas eu acho que agora é a vez do outro. Guilherme, obrigado pela pergunta e a resposta suspensa. Obrigado, doutor Alexandre. Bruna, por favor. Obrigada, Guilherme. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Spencer. Começo dizendo que é muito bacana poder participar de mais esse Roda Viva. O modelo é muito interessante porque o tema, sendo o palestrante do dia, torna o debate muito mais rico, né? A gente perpassa aí por diversas matérias diferentes. Começo dizendo também, fazendo uma ressalva aqui, que não sou penalista, trabalho com plataformas digitais há muito tempo, mas sempre sob o ponto de vista do direito do consumidor e do contencioso cível. Então, os meus direcionamentos, Spencer, vão ser para ouvir a sua opinião de temas que eu enfrento no meu dia a dia. Começando pela chamada Lei do Stalking, que foi recentemente promulgada, Lei 14.132, passou a prever expressamente o crime de perseguição, e ela traz ali na sua definição que ele pode ser configurado por qualquer meio, do que eu entendo, e aí gostaria de lhe ouvir a respeito, que configuraria também o cyberstalking. Eu sei também que você foi um dos primeiros autores, se não o primeiro, a escrever sobre esse tema, e fez ali no seu livro até uma proposta legislativa a esse respeito. Então, a pergunta que eu lhe faço é um pouco mais ampla. Primeiro, para entender nesse comparativo do que você escreveu e o que veio, qual a sua opinião a esse respeito, e depois para entender um pouquinho melhor quais seriam as formas de configuração do cyberstalking, porque é algo muito diferente, acho que é um tema da moda hoje em dia, muito se fala disso, mas quais são exatamente os critérios que caracterizam essa perseguição virtual? Maravilha, obrigado, Bruna, pela pergunta. Estaremos juntos no dia 26, lá no CESA, né, falando sobre esse tema também. Quando nós estudamos o stalking e o cyberstalking, isso se deu por conta de um período que eu fiz no meu doutorado nos Estados Unidos. Se eu percebi no estágio em Nova York, que a questão do stalking e do cyberstalking era muito presente nas universidades. Então, verificando que cada universidade tinha dispositivos específicos sobre esse tema, cada cidade, cada estado e o país como um todo, nós começamos a estudar mais a fundo uma série de temas que o Brasil deixou passar por muito tempo, né? Então,
Além disso, a gente estudou a exposição pornográfica não consentida, nós estudamos a sextorção e tantos outros delitos que o Brasil deixou passar por muito tempo. E aí uma das coisas que chamou muita atenção, isso é só para ilustrar esse primeiro momento, foi que nos Estados Unidos se parou de estudar o stalking e o cyberstalking, mais especialmente o cyberstalking, no ano de 2001. Chegou-se à conclusão de que não fazia mais sentido debater cyberstalking numa sociedade informática em que ser seguido era exatamente o objetivo por trás de todas as redes sociais, todas as contas. E recentemente voltou-se a estudar isso, desde o ano de 2018, porque, como tudo, como sempre, na sociedade há os excessos, né? Então, excessos do ato de seguir. Então, a minha posição, quando estudei junto com a doutora Ana Lara Camargo de Castro, que é uma feminista, uma promotora de justiça lá do Mato Grosso do Sul, foi uma feminista muito forte, muito ativa na luta dos direitos das mulheres. Então, nós sempre, constantemente, falávamos sobre esse tema, e eu sempre quis ouvir a opinião dela. Ela é uma grande estudiosa, especialmente da parte da sociologia, do direito comparado, e ao escrever um livro sobre esse tema, nós chegamos à conclusão de que, primeiro, havia uma confusão no mundo entre stalking e cyberstalking, uma confusão que permanece hoje no mundo. Se você fizer a leitura da forma como o FBI trata stalking e cyberstalking, ele vai dizer que é basicamente a mesma coisa. Existem alguns pseudo-especialistas no Brasil que dizem que o cyberstalking é o stalking praticado na rede. Isso não é verdade. O stalking é uma figura e o cyberstalking é outra figura. Eu vou apresentar isso para vocês daqui a pouquinho. Mas, especialmente por isso, por esse raciocínio, a conclusão que a gente chegou foi que é importante que se entenda, como sempre houve no direito penal, que a construção de um tipo penal está diretamente relacionado àquilo que se quer impedir. Né? Coisa até meio estúpido falar isso, tão simples que é. Então, você não pode criar um delito especialmente restrito, como foi o 154A, a invasão de dispositivo informático, porque em criando um dispositivo muito específico, você, por conta do próprio princípio da legalidade, você impede ele de ser aplicado, a não ser em casos muito específicos. E o que aconteceu com o delito do 147A foi isso. Foi feito um grande esforço para fazer passar isso por uma pressão midiática, que a gente é sempre contrário, e ao se pressionar o legislador simplesmente aprova qualquer coisa sem pensar. Foi o que aconteceu com 154, foi o que aconteceu com 218, foi o que aconteceu com 216 e é o que aconteceu agora com 147. E por que eu falo sem pensar? Porque se você fizer uma leitura sistemática do nosso Código Penal atual, você vai perceber que o legislador, em 5 anos, ele muda a sua concepção de o que é importante na repressão do delito. Ele, por exemplo, ele diz assim, se o delito for de instigação, auxílio ao suicídio ou instigação de automutilação, e isso acontecer na rede, isso é muito importante, dobra-se a pena. Ele diz isso lá no 122. Quando ele fala no 218C, que a exposição pornográfica não consentida é algo que deve ser reprimido, ele fala, olha, mas existe o mesmo nível de ofensividade entre você expor alguém dentro e fora da rede. E aí isso vai se repetir agora na perseguição. A conclusão que se vai chegar é que uma perseguição que acontece através da rede ou fora da rede é a mesma coisa. Então, isso que aconteceu com esse tipo penal. A primeira crítica é essa. Quando se coloca entre vírgulas de qualquer modo e se deixa de levar em consideração todas as características da lógica da virtualidade, se entrega para a sociedade a ideia, e para o judiciário, e para o Ministério Público, para as investigações, se entrega para os operadores do direito a ideia de que um delito que é cometido dentro da rede ou fora da rede tem o mesmo tipo de gravidade e as mesmas características. Isso é um equívoco assustador do legislador. Pior, né? No Senado, a aprovação foi unânime, sem levar em consideração o quanto é mais grave você sofrer um delito em um ambiente que a gente chama de inevitável. É completamente diferente eu poder mudar de cidade porque existe uma pessoa que me importuna, ou eu mudar de casa porque existe uma pessoa que me importuna, e eu ter que mudar de rede social numa sociedade virtual em que apenas meia dúzia de redes sociais são relevantes. Então, circunstâncias como essas mostram já inicialmente que a construção do tipo penal da perseguição foi muito ruim. Isso em relação à questão de qualquer modo. Em relação ao delito propriamente dito, eles fizeram exatamente aquilo que o direito penal diz que está errado, que é criar uma situação muito restrita. E foi feito isso através de uma técnica
inovadora no direito, na legislação brasileira, que é a construção de um tipo de núcleo duplo. Então, a gente sempre tem um tipo de... quando você analisa o tipo penal, você tem o núcleo do tipo, que é sempre um verbo, que às vezes é um verbo muito amplo, às vezes podem ter vários verbos, né? Pode ser cometido o delito de várias formas diferentes, mas nunca se atrela um verbo a um outro verbo. Quando você atrela um verbo a um outro verbo, você automaticamente exige que os dois verbos estejam presentes. E quando você exige que dois verbos estejam presentes, se um não estiver presente, ou se não se conseguir demonstrar um dos dois, você matou o tipo penal. É o que vai acontecer com o 147. Ele vai dizer, primeiro que ele vai usar a expressão, uma expressão já superada há mais de uma década, que é a expressão perseguir. Depois que não basta você perseguir, você tem que perseguir restringindo, você tem que perseguir suprimindo. Então, são verbos de tipo duplo. Quando isso chegar na mão do judiciário, quando chegar na mão do Ministério Público, o dominus litis, né, o titular da ação penal, vai olhar isso e vai falar, bom, agora eu tenho que demonstrar tudo. Como é que eu demonstro, por exemplo, o perseguir? Bom, vamos ter que estudar como se demonstra o perseguir. Vamos, por exemplo, a gente vai demonstrar que o perseguir é uma situação de incômodo reiterado. É o que está escrito ali, né? Perseguir de modo reiterado, vírgula, por qualquer modo. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que o operador do direito vai ter na mão dele um grande pepino, um grande abacaxi para ele descascar, que não é só a demonstração de um tipo genérico, que é o tipo que ele chamou de perseguição, mas sim um tipo atrelado a um segundo verbo. Essa é uma situação de extrema dificuldade de aplicação. Então, um outro ponto a ser levantado. O terceiro ponto a ser levantado é a palavra reiteradamente. O tipo, ele se mostra um tipo habitual, um tipo que tem que ser repetido. E tipos habituais que têm que ser repetidos, eles exigem, por exemplo, que mais de uma conduta aconteça em mais de um dia. Isso é doutrina. E existem situações em que a perseguição é feita durante 12 horas consecutivas uma vez só. O tipo penal não lembrou disso. Pensou só na questão da habitualidade, numa repetição de dados ao longo de um período de tempo. E aí, só para não me prolongar muito, tem muita coisa para falar sobre esse tema, até mesmo os movimentos feministas, e existe ali uma causa de aumento específico para a proteção da mulher, até mesmo os movimentos feministas foram contrários a esse tipo penal. Por quê? Porque ele se mostra, preconceituoso em relação à mulher, 2, tendencioso em relação ao tipo de mulher que sofre a violência, o que não me parece lógico, e 3, porque o tipo penal revogou uma contravenção penal que estava no artigo 65, que era a perturbação do sossego, que servia para todos os casos que não estivessem naquele novo tipo penal. Como o tipo penal é ruim e ele revogou um tipo penal genérico, o que aconteceu foi que ele não vai conseguir ser aplicado e nem o tipo subsidiário sobrou, ou seja, uma catástrofe penal. Algum comentário, Bruna? Não, Guilherme, perfeito, Spencer. Muito obrigada. Foi excelentes exposições, anotei aqui. A gente vai discutir mais ao final. Bom, então vou passar para o Felipe. Por favor, Felipe. Boa tarde, doutor. Bom dia, doutor Spencer. Estou já no período da tarde aqui. Está um pouquinho baixo, eu acho, Felipe, seu volume. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou agora? Bom, boa tarde aí. Sim. Obrigado pela oportunidade de debater com os senhores. Uma coisa que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos, doutor Spencer, é uma preocupação que existe, né, da gente coibir, né, antes de chegar no contencioso, né, ter uma forma, né, um instrumento legal para coibir crimes de natureza virtual, né? A pergunta que eu gostaria de endereçar ao senhor é o seguinte: você acha que no cenário brasileiro é possível, com as formas atuais, né, de instrumentos legais, ou seja, basicamente normas, né, legislações escritas, é suficiente para a questão de coibir os crimes de natureza virtual? Ou se a gente poderia, né, se aproveitar, nos aproveitarmos de estudos, né, igual a gente vê aqui no professor Lawrence Lessig, né, que busca, né, fazer uma transmudação desses instrumentos legais, migrando para que na própria arquitetura do software exista uma sanção, para evitar justamente de ter essa questão contenciosa e virar de novo um processo, e a gente ter, na verdade,
uma reparação do crime muito tempo depois. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião, se isso ajudaria a coibir crimes e se existe algum estudo no Brasil relacionado a fazer com que o instrumento legal esteja inserido na própria arquitetura do software. Felipe, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. Eu sou um grande fã do professor Lawrence Lessig, de Harvard. Bom, mas então, só para vocês, as pessoas estavam dizendo que o seu áudio estava um pouquinho baixo. A pergunta básica do Felipe é se eu acho que é possível você inserir dentro da arquitetura, por exemplo, de um software, uma resposta sancionadora para uma ilegalidade. Então, Felipe, primeiro eu preciso questionar a tua expressão. Você falou assim, crimes de natureza virtual. Os crimes de natureza virtual, portanto, que eles são construídos essencialmente na lógica virtual, são pouquíssimos, né? São raríssimos. Eu vou entender que a pergunta é muito genérica. Qualquer tipo que aconteça dentro da lógica virtual, pelo contexto do que foi apresentado. Eu sou um construtor de uma divisão ali bastante rígida entre o que é natureza virtual e o que é meio de execução virtual. Mas eu vou entender que a pergunta é mais genérica e fica até mais interessante responder. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque no Netflix tem um documentário, mentira, um documentário, uma série nesse momento chamada The One, que eu já acabei de assistir, que fala basicamente sobre isso que você está falando. Só que ao invés de apresentar a tua problemática, eles deixam ali subreptícia essa problemática. O que fazer em situações, a pergunta da série é o que fazer em situações quando um excesso de poder é entregue para um particular. Né? A Bruna trabalha muito propriamente com a questão da rede social, ela obviamente enfrenta isso. O que fazer em situações em que você entrega, por exemplo, para um mecanismo independente, gestor de notícias, a resposta da pergunta, isto é fake news? O que fazer em situações em que você entrega para uma rede social, obviamente uma rede social, por exemplo, que guarda vídeos, a obrigação de guardar vídeos, eu sei que é ridículo isso que eu estou falando, mas dentro de uma legislação que no Marco Civil só exige que ela guarde logs. Então, é muito complicado isso, porque eu vou te contar um paralelo aqui, um parênteses, apesar de ser criminalista focado no direito digital, o escritório acaba mexendo bastante com o direito digital em geral, né? Hoje em dia você chega para o TikTok, por exemplo, e fala assim, TikTok, armazene este vídeo. O TikTok responde, vídeo? A lei não manda eu armazenar vídeos, eu só armazeno logs. O Marco Civil diz que eu só preciso armazenar logs, eu não armazeno vídeos. Você fala para o YouTube, onde estão os seus vídeos? Ele diz, vídeos? Nunca armazenei vídeo. Imagina, eu só armazeno logs. Só para você ver, e claro que isso é uma linha de defesa respeitável por conta de um defeito do nosso Marco Civil. Mas ao entregar um poder excessivo e ao deixar de se levar em consideração as questões públicas dentro de um contexto de empresas privadas, você acaba gerando esse tipo de buraco que o Lawrence Lessig defende desde sempre por ser um doutrinador preventivo. É a ideia de você quer usar este aplicativo, quer usar esse sistema, submeta-se a regras específicas desse sistema. Eu, pessoalmente, acho que você pode, sim, entregar normas de conduta ética para um sistema. Mas toda vez que você partir de um pressuposto que isso toque em bens jurídicos, você não pode deixar na mão de um sistema. Então, a minha resposta seria, para situações em que não há um bem jurídico defensável ou defendido ou previsto, maravilha. Para situações em que há um bem jurídico defensável previsto, infelizmente eu tenho que ir contra esta ideia. E pelo que eu entendi, você está nos Estados Unidos, né? A forma que a doutrina bentaniana pensa isso é bem diferente da doutrina kantiana. Então, a gente está sempre pensando em coisas positivadas, enquanto que a lógica common law está sempre pensando em possibilidades de ofensividade genérica. Então, apesar de eu entender 100% a tua pergunta, eu acho que a gente tem uma incompatibilidade de sistemas, e aí respondendo de uma forma mais lógica, que tende a fazer com que esses sistemas se aproximem cada vez mais e nós tenhamos um grande sistema híbrido que permita, por exemplo, na questão não prevista na legislação, que haja, sim, na arquitetura do sistema uma resposta, em situações em que o poder público considera aquilo um bem jurídico público, não. Nesse caso, teria que ir para a legislação. Vou tentar reduzir as minhas perguntas, porque eu sei que o tempo está passando e eu falo demais. As minhas respostas. Algum comentário, Felipe? Eu agradeço, né, a posição do professor aqui, convidado Spencer, em relação a essa situação. De fato, né, nós temos aí uma questão entre civil e common law, né?
Nossa opinião, né, relacionada a esse tipo de assunto é que nós precisaremos, né, compatibilizar esses sistemas em algum momento. Nós estamos chegando próximo dessa situação, né? Uma coisa que era impensável, né, quando nós, né, discutíamos essas questões dos bancos de faculdade, porque não havia internet, não havia, né, uma virtualização da sociedade, e hoje nós temos, né? Então, me parece, né, que os esforços, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, eles estão rumando para que a gente tenha essa harmonização. Então, acho que concordo com a sua opinião, acho que a questão do direito público é fundamental e ela precisa ser vista também sob uma questão pública, né, de garantia dos direitos. Por outro lado, a gente percebe que também com a globalização da economia, nós vemos cada vez mais aplicativos, né, que são de natureza norte-americana ou da Europa, tomando atuação no Brasil. E me parece, né, sob o ponto de vista, que a atuação do Poder Judiciário, muitas vezes, ela tem um sentido reparador, né? Quando aqui a gente acaba tendo um sentido de prevenção. Então, isso pode, né, do ponto de vista de sociedade, não só do ponto de vista do direito, né, reduzir a quantidade, obviamente, aí de crimes que acabam acontecendo, né? Então, a prevenção da sociedade ainda, na minha opinião, se torna mais evidente e melhor do que simplesmente correr atrás do prejuízo. Obrigado. Obrigado, Felipe. E Silvia, eu vou deixar você primeiro, as damas primeiro e depois eu faço a minha pergunta, por favor. Bom dia a todos. É um prazer, uma responsabilidade, um privilégio estar nessa mesa. Agradeço o convite do Guilherme. Ao Dr. Spencer, eu agradeço também. E eu não sei se é muita coragem, absoluta falta de juízo se colocar nessa posição. Então, muito obrigada por nos presentear. Dizem que a primeira imagem é que fica, então eu vou procurar fazer uma pergunta para poder voltar, né? Ou não, vamos ver. E eu vou contextualizar a minha indagação. Bom, não foi falado aqui, eu tenho um podcast em parceria com a ESA, com a Escola Superior de Advocacia, né, da OAB, onde eu falo das demandas e dos desafios do advogado contemporâneo, né? Mas com um olhar muito para os novos comportamentos, para as novas habilidades comportamentais, carinhosamente chamadas de soft skills. Então, é mais ou menos nesse cenário, tá, que eu vou contextualizar a minha pergunta. Está localizada exatamente em direito à desconexão. E olha que falar sobre isso numa roda de tecnologia, eu nunca mais vou me chamar aqui, né? Mas está bem nesse eixo, hiperconexão e desconexão, o direito à desconexão. Quando a gente olha agora em 2019, no Fórum Mundial de Economia lá de Davos, o Japão trouxe o conceito da sociedade 5.0. Ele começou a desenvolver, acho que em 2016, 2017, e em Davos de 2019, ele trouxe esse conceito. A sociedade 5.0, o que ela fala? Ela pega o ser humano e coloca no centro. No centro do quê? De todo esse aparato de tecnologia, né? A tecnologia passa a existir para servir o humano, para ele viver melhor, para ele trabalhar melhor, para ele entregar melhor. Por outro lado, quando eu leio naquele livro daquele filósofo coreano, o Byung-Chul Han, ele é um coreano, mas ele vive na Alemanha há muitos anos. Ele tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. Ele fala o seguinte, ele faz um paralelo, ele fala, olha, a gente vem da sociedade da disciplina, né, onde tudo era controlado, nada podia fazer, né? Hoje, a gente está na sociedade do desempenho, e a melhor forma de caracterizar a sociedade do desempenho é com a frase do Obama, yes, we can. Só que essa pressão por desempenho, a meu ver, ela não vem só da sociedade, né? Ela vem da gente também. A gente está se pressionando para entregar mais o tempo inteiro. Só que isso está gerando síndrome de burnout.
que é exatamente isso. O burnout, ele se dá pela pressão, pelo desempenho. Eu tenho que entregar mais, eu tenho que entregar melhor o tempo todo. Aí a gente agora chega um pouco mais para perto. Agora, em janeiro, se não me engano, janeiro, fevereiro, comecinho do ano, saiu no The Economist uma pesquisa realizada por 50 especialistas sobre as 20 maiores tendências comportamentais para o mundo pós-pandemia. E, se Deus quiser, vai chegar. E entre essas tendências, nós temos uma preocupação das empresas com a saúde mental do pessoal. Por quê? Porque nós rompemos as barreiras, né? Nós rompemos todo tipo de barreira, de espaço e de tempo. A gente já vinha nessa pegada, né? Como diz a moçada por aí, a gente já vinha nessa pegada antes da pandemia. Com a pandemia, todo mundo veio para dentro de casa, é o teletrabalho, é o home office, então está tendo uma preocupação muito grande com a saúde mental das pessoas. E a gente está conectado 24 horas. Você pensa que você desliga o computador 6h30, 7 horas da noite e terminou por ali. Não, não terminou. Tem a segunda rodada, né? Tem o grupo do trabalho que está no WhatsApp, enfim, o tempo inteiro a gente está conectado, está sendo bombardeado e está exigindo muito da gente o tal do desempenho. Na minha humilde opinião, né? Além da síndrome de burnout, além da depressão, além das crises de ansiedade, a gente está começando a ter uma perda. Se a gente acha que isso é desempenho, você pode até ter desempenho, mas você não tem qualidade na produção, não tem qualidade nas suas entregas. E mais do que isso, prejudica o que a gente mais precisa nesse momento, que é criatividade. Para a gente pensar esse mundo novo, né? E novas formas, inclusive, de se pensar o direito e de se entregar o direito. E aí, já indo para o final, nós temos duas linhas. Existe uma tensão entre uma linha que fala, olha, eu já tenho legislação suficiente, eu não preciso mais de legislação para regular esse direito à desconexão. Porque a Constituição já fala em 44 horas de trabalho semanal, já tem férias, já tem CLT, enfim, eu não preciso. Basta uma mudança de comportamento. E tem a outra turma que fala, não, é um mundo diferente, é uma situação diferente, que precisa ter legislação que coloque esses... Passado saiu alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu não vou me alongar aqui, mas eles fizeram uma legislação para isso. Aí, querido Dr. Spencer, a gente fala tanto de tecnologia, de conexão, como que você vê esse direito à desconexão no mundo que a gente está precisando, que é tão importante descansar e a gente não está conseguindo? Obrigado, Silvia. Legal, bacana pergunta, bem estruturada e bem composta. Eu sou um fã do Han, do filósofo Han. Agora, o Han está inserido numa sociedade alemã/coreana, né? É uma sociedade em outra velocidade, em outra realidade. Nós ainda estamos discutindo o Contract for the Web. Nós ainda estamos discutindo a inclusão dos outros 47% do mundo nesse momento da tecnologia. Então, está faltando a inclusão de 47% do planeta para depois a gente justificar, na minha forma de enxergar, esses problemas de modo genérico. Eu acho que a gente pode discutir isso em sociedades 100% incluídas, por exemplo. A Islândia, 100% incluída, a Suécia, 96% incluída. Tenho muita dificuldade de responder isso genericamente numa sociedade como a nossa, que não está totalmente incluída, não está totalmente em síndrome de burnout, não está totalmente na lógica da multitask, da minha forma de enxergar, né? Ainda há muita dificuldade para você inserir o brasileiro e o latino e o subdesenvolvido nesta comunidade. Agora, fazendo um corte específico para aqueles que estão inseridos nessa comunidade, isso me parece que nem mal foi discutido até o momento. Acho que a questão da desconexão ainda é um direito individual, não foi discutido em forma pública
na minha forma de enxergar, nem mesmo na ONU, naquela proposição de direito de conexão feita pela Dilma, né? Não sei se vocês se lembram, lá em 2017, 18, acho que nós nem chegamos nisso ainda. Mas eu entendo, sim, que num futuro muito próximo isso vai começar a ser levado à discussão. Pessoalmente, e aí é uma questão muito pessoal, não falo pela comissão, não falo academicamente, falo pelo que eu sinto. Eu sou uma pessoa extremamente hiperativa e eu sinto, sim, já síndromes de burnout na minha realidade de vida. Eu vejo, por exemplo, o Alexandre, que eu acompanho bastante, na mesma loucura do dia a dia, e essa loucura deve ter sido potencializada pela tecnologia. Já existem serviços focados em descontaminação, se é que eu posso dizer isso, não é uma contaminação, mas eles chamam de descontaminação informática. Você já tem psicólogos específicos estudando como ajudar pessoas a se desconectarem, você tem retiros específicos, turismo de desconexão. Continuo achando que isso é um problema particular até o momento. Então, a minha resposta para a tua pergunta, que eu acho fantástica, acho que daria para a gente discutir muitas horas aqui pelos pontos positivos e negativos, a minha resposta seria, acho que a gente tem um passo anterior a pensar em desconexão, que é conexão. Obrigado, Spencer. Silvia, algum comentário? Eu adoro falar com gente inteligente, número 1. Eu penso o seguinte, quem está no ambiente corporativo está sentindo isso, né? E lógico, né? A gente está atrás de tudo, falta muita gente para se conectar, né? Então, a gente está fazendo bem um recorte mesmo, e esse recorte dessas metrópoles, desse mundo corporativo que fica sugando a gente de todas as formas. Então, eu acho que quando começar esse movimento, eu posso estar errada, tá? E bem nesse recorte de mundo corporativo, de funcionário de mundo corporativo, dos grandes escritórios, eu acho que a gente vai ter que emprestar do compliance o tone of the top. Né? Aí para os gestores, para as empresas, da forma como elas vão trabalhar todos esses meios de comunicação. Mas acredito também que assim, tem um longo caminho pela frente. Muito obrigada, viu? Obrigado, Silvia. Bom, Spencer, agora é a minha vez. Eu vou fazer também uma pergunta que foge um pouco do tema do direito penal, mas que envolve educação. Você é professor, aqui temos outros professores no grupo aqui de debatedores, e você falou na primeira vez, quando o doutor Alexandre te questionou, sobre o despreparo tanto de defensores quanto de alguns membros do judiciário com relação a questões de tecnologia, ao uso de tecnologia. Então, assim, nós vemos hoje, né, nos Estados Unidos, a faculdade de Stanford, que é uma referência, algumas outras, Columbia e Harvard, temos muitas referências lá, mas aqui no Brasil ainda engatinha, né? Semana passada saiu uma notícia que a Universidade Federal de Uberlândia, mais duas, já estão implementando o curso de soft skills, mas com relação a direito e tecnologia, ainda engatinhamos, né? As faculdades têm um currículo muito voltado ao litígio ainda, um currículo um pouco atrasado, ou muito, diria assim, e gostaria de saber a sua opinião com relação a isso, o que nós podemos fazer, o que pode ser melhorado e o que poderia ser implementado para que tenhamos profissionais num futuro próximo que saibam e conheçam sobre tecnologia. Beleza, obrigado pela pergunta, Guilherme. Guilherme, primeiro eu preciso perguntar para você se a gente vai conseguir seguir até o meio-dia. Precisamos fazer essa pergunta para os convidados. Segundo, eu queria sugerir que a gente tirasse as réplicas, senão a gente não vai conseguir fazer uma segunda rodada para as pessoas perguntarem. Então, eu vou tentar ser bem mais conciso para a gente poder ficar mais ou menos dentro daquilo que a gente tem de tempo. Estou sugerindo aqui, se todos puderem, até o meio-dia, mais ou menos até o meio-dia, para a gente conseguir responder tudo. Eu tenho agenda para isso, poderia fazer isso. Se vocês todos pudessem, a gente pode seguir mais um pouquinho. Geralmente, o Rodas dura 1 hora, tá? Só para vocês saberem que a gente estaria passando um pouquinho daquilo que a gente prevê. Guilherme, então, sobre a tua resposta. A primeira coisa que nós temos a dizer, o Brasil é extremamente desconectado com a realidade mundial.
né? O Centro Berkman de Harvard, por exemplo, que hoje se chama Berkman Klein, ele existe desde a década de 90. Dentro do Berkman Klein, você traz pessoas como, por exemplo, o Bruce Schneier, que é um criptógrafo. Então, você não traz só o direito para conversar numa área multifacetada, você traz o resto do mundo que está diretamente relacionado, ou até indiretamente relacionado com tecnologia. Então, não adianta a gente discutir tecnologia no direito, porque o direito é uma ciência ortodoxa. O direito penal não quer repensar muitas coisas. O direito penal é difícil de admitir novidades. Novas teorias, e as velhas teorias não estão respondidas ainda. Novas teorias para serem trazidas para cá são muito difíceis. O direito é uma ciência naturalmente ortodoxa e ela resiste a modificações. Isso eu sinto desde sempre. Eu comecei a estudar direito em 1999. Em 99, os meus professores diziam, não tem nada a ver direito com tecnologia. Em 1999 já tinha legislação em Portugal há 20 anos sobre tecnologia. Aliás, 20 não, 99 é de 76 a primeira legislação de Portugal, é de 86 a primeira, de 77 a primeira legislação de Portugal, é de 86 a primeira legislação de crime informático nos Estados Unidos. Então, o Brasil ele é essencialmente mal conectado com a realidade mundial. Eu falo do legislador, mas eu falo da academia também. Eu vejo, por exemplo, que eu venho de 2 academias que nunca me chamaram para conversar sobre direito penal informático. Os lugares de onde eu venho, de graduação, de mestrado e de doutorado, nunca me chamaram para discutir direito penal informático. E eu sou o único doutor de direito penal informático que nós temos até o momento. Vão vir outros, é claro que vão vir outros. Mas eu só dediquei a isso e as minhas academias nem me chamam para conversar. Se as minhas academias não me chamam para conversar, é claro que elas estão desatualizadas, porque eu vim de lá. Né? Elas vão chamar quem para falar sobre esse tema? E eu não estou falando que eu tenho que ser a pessoa chamada, eu estou dizendo que tem que se conversar sobre esse tema. Vamos chamar a doutora Silvia para conversar, tem tanta coisa para apresentar. Por quê? Porque ninguém chama ninguém sobre esses temas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o direito informático, se ele tem, vamos dizer assim, vou chutar bem baixo aqui, se a internet comercial começa na década de 90, que comece na década de 2000, nós estamos 20 anos desatualizados em relação à necessidade de estudar isso. O MEC apresentou no ano de 2021 a necessidade de estudo do direito informático, que ele chamou de direito digital, dentro do currículo acadêmico. Então, no mínimo 20 anos nós já estamos atrasados em relação a isso. E aí tem a minha culpa também. Eu tinha na minha mente a ideia de escrever um curso de direito penal informático desde que eu entrei no meu mestrado no ano de 2004. Eu só consegui escrever no ano de 2020. A culpa é minha? Claro que é minha. Pelas minhas ineficiências é minha. Mas eu só estudo isso. E tantas outras pessoas deveriam estudar isso e contribuir e não são estimuladas a fazer isso. E aí, de novo, por todo um cabedal de problemas, desde financiamento, porque quando eu fui escrever o meu doutorado, o CNPq disse que o tema era irrelevante para a doutrina nacional. A FAPESP disse que o meu tema era irrelevante para a doutrina nacional. E aí a gente está conversando sobre esse tema aqui. Mas as respostas oficiais, federal e estadual, são: direito penal informático é irrelevante. Então, essa é a construção que eu vejo. Mas eu não vejo com maus olhos. Eu vejo com bons olhos. Nós vamos desenvolver daqui para frente, atrasados e, portanto, podendo colher todos os acertos e erros de outros países que estão mais adiantados, vamos trazer para dentro. Mas eu acho que a gente tem, aí eu vou apresentar só para terminar essa resposta, a gente tem um maior problema de todos, que é causado pela própria informática. A informática pega pessoas despreparadas e promove, pessoas que têm dinheiro, conseguem de hoje para amanhã 10 mil seguidores no Instagram da vida. E vão propagar e vão difundir um conhecimento que possivelmente seja mentiroso, seja falso, seja prejudicial, seja tóxico a essa ciência, como se fossem grandes especialistas. Então, o que a gente deveria ter? Uma coisa que nós temos mal na nossa ciência: tradição, respeito pelo estudo e valorização das projeções acadêmicas sérias. Hoje em dia, não sei se vocês... Bom, obviamente vocês viram isso. Quantos livros de LGPD saíram ano passado? 40? 50? Tem 50 doutores, mestres, especialistas em LGPD. Está cheio de problema a LGPD. Eu não faço nem ideia direito como é que interpreta alguns dispositivos. Então, o Brasil, a academia brasileira foi prostituída desde a década do Fernando Henrique. Você tem mais de 1000 cursos de direito. Prostituída nesse sentido, né? Uma popularização de uma ciência que deveria ser pequena, deveria estar na mão de poucos, está na mão de todos, qualquer pessoa faz direito. E uma situação em que o conhecimento é menosprezado, ou ele é mal prezado frente a uma sociedade de projeções artificiais. Então, o que eu sugeriria? Sugeriria que pessoas como o Alexandre, que já é extremamente atarefado, que tem livros muito específicos na área, pessoas como ele sejam ouvidas.
Pessoas como a Bruna sejam ouvidas. Pessoas como a Silvia, o Felipe, vocês sejam ouvidos. Essa é a forma adequada. E não aqueles pseudos que aparecem em rádio para falar que aconteceu um roubo de identidade que não existe, nunca existiu e nunca vai existir em lugar nenhum do mundo. Então, eu responderia dessa forma, mais ou menos. Obrigado, Spencer. Eu acredito que a gente possa ficar, sim, até um pouco mais, aí, até o meio-dia. Se algum dos convidados não puder, eu agradeço e pode sair, fique à vontade, para se tiver outro compromisso. E não vou me alongar muito mais também, vou passar então já ao doutor Alexandre para ele fazer a segunda pergunta dele. Obrigado, Spencer. Obrigado a ouvir todos vocês. Silvia, é muito legal ter essa questão de soft skills, que é uma realidade para todos nós. O que o Spencer me falou, que eu acredito que é uma das questões que na academia a gente tem pouco disso, é que normalmente esse material, que é um material fake, um material junk science, a gente fica calado. Então a gente não tem alguém que vai lá e aponta, bom, isso é fake, isso não está errado. Então a gente, na academia brasileira também tem a gente precisa tanto esforço para construir alguma coisa e a gente acaba deixando passar alguns oportunistas que leram uma matéria no UOL e acabam falando sobre a temática. E eu fico muito contente que a gente consiga organizar, e esse tem um papel relevante do que é o aspecto sério ou não aspecto sério dessa matéria. Então, eu fico à disposição de vocês. O Spencer me falou ontem, né, para participar hoje. Eu sou o juiz da turma recursal e eu tenho hoje sessão, então eu acabei fazendo isso, eu tenho que sair, a minha sessão é 1 hora, então eu talvez não consiga ficar aqui, agradecer, ouvir a todos vocês. E tem uma última pergunta, que é a pergunta assim, muito legal, que acaba tocando os advogados, e foi uma decisão do Tribunal de São Paulo. Olha só que interessante. A resolução 329 do CNJ, nós tínhamos no processo penal uma possibilidade de interrogatório por videoconferência criado numa legislação que deu uma nova redação ao artigo 185. O que aconteceu é que, num caso específico de São Paulo, o sujeito está... fizemos ontem um podcast, eu, o Auri e o Bruno Cassiolato, que é juiz em São Paulo, no Criminal Player, nosso podcast, e nós falamos sobre essa situação. O sujeito tem a prisão preventiva decretada, ele está foragido, e ele pediu ao juiz para participar da audiência de instrução e julgamento e exercer o direito do confronto e também poder ser interrogado. O juiz deferiu, o tribunal cassou a decisão dele, dizendo que ele teria que comparecer, que ele não teria a possibilidade de participar. Nós temos posições diferentes. Eu entendo que o direito de ampla defesa sobrepõe-se, que a vida é dessa ordem, mas não termina por aí, porque o pedido da defesa vai além, pede para que o link da audiência não seja rastreável. Então, assim, é toda uma discussão que acaba, para nós que a gente tem uma visão muito analógica, não tem. Então, começar a perceber que esse mundo, essa passagem para a vida online, ela acabou, ela não tem mais volta, que nós precisamos reconstruir os alicerces da direito de defesa, direito de participação, enfim, de um processo penal que seja dessa ordem. Então, eu só falo isso, e a pergunta que eu queria fazer no posterior e dizer que eu vou ter que sair, perdão para todos vocês, é que a gente tem trabalhado aqui na universidade com muitas pesquisas diferentes e muitas iniciativas, LGPD, enfim, uma série de questões para poder melhorar a nossa capacidade de informação. Então, isso que eu queria dizer, que é parabenizar a comissão, porque o nosso grande desafio é dar informação qualificada com certificado de validade, e a comissão tem esse privilégio de poder contar com gente qualificada para poder fazer isso. Então, era essa consideração. Obrigado uma vez mais a todos vocês, Spencer, quem está conosco. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela tua presença. Vamos compreender perfeitamente teu compromisso aí. Obrigado por ter conseguido encaixar nosso evento aí. Fica em paz, vai. Eu vou fazer umas considerações, mas fica de boa. Quero te ouvir. Isso é legal. E a gente se fala depois em particular aí para organizar aquele evento que a gente estava falando. Eu vou divulgar para todo mundo no finalzinho aqui. Fazer um comentário rápido sobre o que o Alexandre falou. É muito interessante isso, né? A gente tem verificado, não sei se vocês têm visto isso, mas, por exemplo, na OAB do Pará, a OAB do Pará tem reuniões de conselho, como nós temos reuniões de conselho aqui, né? No meio da pandemia, no ano passado, né? Porque ainda está no meio, está sempre no meio, o Conselho Estadual da OAB do Pará sofreu um massacre
Então, eles estavam numa reunião sobre direitos, sobre prerrogativas da advogada mulher, e, de repente, entraram dezenas, não sei, eles disseram que foram dezenas, né, não sabem exatamente, mas entraram dezenas de participantes e começaram a jogar mensagens nazistas, mensagens machistas em relação genérica, sem ofender ninguém propriamente daquela reunião, mas impedindo que aquela reunião acontecesse. E aí a OAB entrou em contato conosco e falou, escuta, como é que a gente resolve isso? E a resposta era muito simples, você resolve a partir de uma lógica de proibição de ingresso livre para essa comissão. E isso eles nunca tinham pensado, que é hoje em dia a colocação de uma senha. Né? E o que eles faziam? Eles criavam um link no Zoom, e esse link podia ser compartilhado. E aí, por conta dessa permissão de compartilhamento, você não conseguia registrar cada uma das entradas. Cada pessoa que entrava lá fazia o que queria na reunião. Então, situações como essa que o Alexandre apresentou, que eu estou apresentando aqui como alternativas. Né? A gente tem trabalhado no escritório bastante com investigações defensivas em situações de shadow banning de empresas. Então, a Bruna, que toca bastante em rede social, a empresa chega à conclusão de que o Facebook está cometendo um shadow banning em relação a ela. E aí, então, antes de entrar com uma ação contra a empresa propriamente dita, a gente vai fazer uma defensiva para ver se existe fundamento para aquilo. E a conclusão que a gente chega é que o mesmo IPv4 dessa empresa é utilizado por 132 mil páginas. E dentre essas 132 mil páginas, 5 dessas 132 mil páginas já tinham denúncias de malwares. Então, o que acontecia? Não é que havia um shadow banning, é que automaticamente a empresa, verificando que aquele IP já tinha denúncias de propagação de malware, ela simplesmente criava uma restrição de importância de indexação. São coisas novas, mudou muita coisa, está mudando muita coisa a cada momento. Então, o que o Alexandre está apresentando é que, às vezes, uma pequena situação, só para você criar um link não rastreável, só uma pequena situação como essa tem impacto, sim, em um princípio básico como de ampla defesa. E eu concordo plenamente com ele. A ideia do curso foi fazer os primeiros raciocínios em relação a esses antigos princípios. Esse que ele apresentou agora, por exemplo, falou da decisão de São Paulo, nem está no meu livro, mas precisa estar. E tantas outras coisas que a gente dá do direito, que tem alguma afinidade com tecnologia, tem a obrigação, sim, é a minha obrigação, é a do Alexandre, é de todos os que estão aqui presentes, contaminar os demais com a parte técnica correta. Obrigado, Spencer. Bruna, por favor. Obrigada, Guilherme. Em respeito ao tempo de todos os colegas, eu vou fazer uma pergunta super pontual agora, Spencer, sobre o ponto de vista do direito ao esquecimento. A STF recentemente fixou a tese de que não há o direito ao esquecimento como uma categoria abstrata autônoma aqui no Brasil e define ali como o direito de obstar a divulgação de fatos jurídicos licitamente obtidos. Gostaria de te ouvir a respeito se você acha que deveria haver, se o Congresso deveria prever o direito ao esquecimento, eu sei que você já escreveu a esse respeito também, ou se a gente já tem alguns artigos esparsos em leis que defendem aí e protegem a passagem do tempo. Por exemplo, artigo 202 da Lei de Execuções Penais, que diz que pode sair da ficha corrida o cadastro da condenação uma vez extinta a pena. Seria suficiente? Precisaria de um normativo específico? Na questão criminal, o direito de esquecimento ele não é informático. Ele é jurídico, ele é normativo. Né? Então, após 5 anos do cumprimento da sentença penal condenatória, automaticamente existe uma obrigação do poder público em criar uma reabilitação. A gente chama de pedido de reabilitação quando não some. Então, já existe. Eu acho, a minha forma de interpretar a decisão do STF é que ela foi completamente equivocada. Aliás, eu vou até apresentar para vocês uma coisa que eu estou escrevendo nesse momento que se chama Paradoxo de Moraes. Eu estou falando do Alexandre de Moraes. Eu já vou mostrar para vocês o que eu quero dizer em relação a isso. Mas acho que a decisão não tem fundamento em relação à doutrina majoritária do mundo. Né? Você tem a França colocando no Código Civil o direito de esquecimento. E tantos outros países discutindo nesse sentido. A ONU já se pronunciou em relação ao direito de esquecimento. Então, eu vejo como uma coisa incorreta. Na questão criminal, ela não só é incorreta, como ela é ilógica. Então, situações como uma pessoa condenada, situação transitada em julgado, que eles mesmos apontaram qual é o trânsito em julgado, que cumpre a sua pena e permanece tendo o fato de ter cometido esse delito dentro de, por exemplo, um informativo, um portal de notícias, isso constrói uma ideia de prisão perpétua. Então, na questão criminal, se você não gera direito de esquecimento, você mata a própria Constituição Federal, porque você está prevendo um tipo de pena perpétua, que é a questão
da punição constante da reputação social que essa pessoa tem. Então, eu estou falando isso, nem falei isso como sendo um paradoxo de Moraes propriamente dito, mas é um paradoxo. Se você tem a proibição de pena de caráter perpétuo e a criação de uma divulgação perpétua de informações que prejudicam a imagem alheia, você está criando uma pena de caráter perpétuo. Não há discussão em relação a isso. Então, acho que o que precisa criar, o que se precisaria criar, é uma ideia de construção de parâmetros de direito de esquecimento. É claro que você tem lógica de esquecimento. Se você não tivesse lógica de esquecimento, o Marco Civil da Internet não previa a ideia de guarda de log por 6 meses. Isso não é lógica de direito de esquecimento? O log pode, ou o log não pode ser registrado de modo público. Pode, claro que não se faz, né? Não é uma informação pública, mas a mera permissão, a mera lógica da prescrição, da decadência, da limitação de registro, tudo isso gera lógicas de esquecimento, geram desnecessidades de manutenção de certas informações. Eu não estou dizendo que todas as informações merecem ser esquecidas. Eu estou dizendo que tem informações que, pela sua natureza, devem e pela sua natureza podem ser esquecidas. É bem diferente você apontar a ideia de um legislador ou de uma pessoa elegível que já foi condenada e o quanto isso poderia impactar depois uma administração pública, e uma pessoa que foi condenada por cometer um delito pequeno, que já pagou a sua pena e já está livre de responsabilidades criminais. Então, na minha forma de enxergar, é necessária a criação de um parâmetro e não uma negação de uma base constitucional para isso. Eu não vejo a proibição constitucional. E vou lembrar mais uma coisa. A Constituição Federal, ela aliás, é o que o STF fala desde sempre, ela é uma norma programática, né? Não é uma norma absoluta. Tem vários raciocínios ali programáticos. Um dos raciocínios programáticos é o sigilo de dados. Então, isso deve ser levado em consideração nessa interpretação. Então, minha forma pontual de enxergar é a ideia de que você precisa construir requisitos. E o paradoxo de Moraes que eu falo é a ideia de que o Alexandre de Moraes falou ali aquela questão do crime permanente, quando ele for praticado através de uma hospedagem informática. No mesmo momento que ele cria a ideia da permanência e na semana anterior ele julga a ideia da inexistência do direito de esquecimento, ele cria situações de que o delito informático, sempre que houver uma hospedagem da sua materialidade na rede, ele se torna imprescritível. Então, a somatória do direito de esquecimento versus a ideia de permanência apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes cria uma inconstitucionalidade constitucional, que é a existência de crimes imprescritíveis que só são imprescritíveis graças à criação do direito de esquecimento e da lógica da permanência. Não faz nenhum sentido penal o que ele falou. Obrigado, Spencer. Felipe, vou passar para você, aí nós temos mais 20 minutos e ainda depois eu quero ver se dá tempo de a gente atender algumas perguntas que estão sendo feitas aqui. Então, por favor, pode dar prosseguimento. Todos me ouvem agora? Eu troquei o microfone, ou não? Está um pouco baixo ainda, Felipe. Meu Deus. E agora, me ouvem melhor? Sim, sim. Então tá. Dr. Spencer, primeiro eu quero dizer que eu compactuo, né, e me solidarizo com a situação que você vivencia nas universidades tradicionais, somos colegas e da Universidade de São Paulo, então sabemos e parabenizo você pela ousadia de ter escrito algo no direito penal envolvendo tecnologia. Eu vivenciei isso recentemente em direito civil e teve muita dificuldade de compreensão. E, nossa, imagina no direito penal a loucura que não deve ter sido e as apedrejadas aí que foram ocasionadas. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, né? Uma colega nossa lá da Sanfran tem escrito sobre parâmetros atuais do Estatuto da Criança e do Adolescente relacionado a essas questões, principalmente do TikTok, né? Então, ela entende, né, lá na opinião dela, e eu queria endereçar a pergunta, que os parâmetros de uma criança de 1990, naturalmente, são diferentes dos parâmetros atuais. Até porque essas crianças e esses adolescentes ganham dinheiro hoje, muito mais do que os próprios pais, né? Expondo o corpo, expondo com danças sensuais, né? Isso é uma preocupação que os pais têm, né? Em relação a isso. Eu queria saber de você, né, qual é a sua opinião em relação a essa questão de parâmetros, né, e se deveríamos, de fato, ter uma revisão desse estatuto, não considerando apenas a idade, né, como hoje é um grande parâmetro, mas
questão econômica financeira, né? Questão de liberdade da pessoa, da vontade mesmo do adolescente. Queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Obrigado, Felipe. Olha, no ano passado, no mês de agosto, nós fizemos um evento chamado Questões Jurídicas das Redes Sociais. E uma das coisas que nós levantamos foi essa questão dos influencers. E fizeram uma pergunta sobre criança e adolescente, e essa pergunta de criança e adolescente acabou não podendo ser discutida porque não tinha tempo. Foi um evento bastante corrido, mas esse ano nós vamos ter possivelmente mais eventos e vamos poder entrar talvez um pouco mais a fundo nesse tema. Bom, existe o professor Malheiros, recém-falecido, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, se eu não me engano era o decano. Bom, o professor Malheiros, ele sempre defendeu a ideia de que a criança, apesar de ser um ser humano em desenvolvimento, e o adolescente do mesmo modo, uma condição peculiar de desenvolvimento, ele sempre defendeu que a criança ela não é burra, né? Ela não é um sujeito sem raciocínio, ela deveria ser ouvida. E até ele era um dos principais precursores da ideia de que a partir dos 12 anos a criança poderia ser ouvida em juízo, poderia apresentar suas vontades e assim sucessivamente. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende assim, né? Se você saiu da lógica da criança e entrou na lógica da adolescência, você seria um sujeito juridicamente possível de ser ouvido em termos de coleta de indício de prova. Isso é bastante interessante, porque coloca a gente numa situação em que a capacidade não está relacionada à idade. Mas veja como o direito penal é bizarro, né? Ele cria ali na culpabilidade uma causa excludente de culpabilidade, que é a incapacidade de compreensão do caráter ilícito da sua conduta. E uma dessas causas é a causa etária. Tem menos de 18 anos, automaticamente é incapaz de compreender o caráter ilícito. Então, aí duas questões se colocam. A primeira nós estamos falando de direito penal ou nós estamos falando de direito em geral? Eu sei que a sua pergunta é de direito em geral. Então, vou começar dizendo, não estamos falando de direito penal. Por que isso? Porque quando eu vou falar assim, não, vamos reduzir maioridade penal, a gente vai bater naquela discussão se a maioridade penal é cláusula pétrea indireta, e isso não é o nosso raciocínio. Eu tenho certeza que não é esse o nosso debate. Então, vamos falar sobre o restante. E aí eu aproveito para dizer para você que foi caótico apresentar mistura de direito com direito penal, com tecnologia. Eu brinco assim, no meu mestrado eu não respondi nenhuma pergunta sobre direito e tecnologia. Eu respondi sobre criminologia. No meu doutorado eu não respondi nenhuma pergunta sobre direito e tecnologia. Eu respondi sobre cegueira deliberada. Então eu falo que eu sou o primeiro doutor em direito penal informático que nunca respondeu uma pergunta de direito penal informático em suas bancas. Essa é a pura realidade. Eu tenho essa cara de pau de falar isso e essa é a pura verdade. A única pergunta que tentaram fazer para mim, que não tinha nenhuma relação com a minha tese de mestrado, foi: responda rápido. Antivírus, legítima defesa ou exercício regular de direito? Aí eu falei, nenhum nem outro. Aí ele, muito obrigado. E acabou a banca de mestrado assim. Então foi horrível, foi muito frustrante. E assim como é frustrante na academia, uma coisa nesse sentido, você imagina o quanto isso não é frustrante quando você chega numa sustentação oral de um crime de concorrência desleal e fala para um juiz que é uma situação de criptografia, ele fala, não, é impossível criptografia em hardware. Eu li que criptografia só existe em software. Aí eu falo, excelência, desculpe, nosso pressuposto aqui é uma criptografia de hardware. Ele falou, não existe criptografia de hardware. Eu falo, então não sei mais o que falar, excelência, desculpa, não tenho para onde ir, não tenho como caminhar. Então, eu escrevi um livro, claro que vocês não têm obrigação nenhuma de conhecer esses livros, mas eu escrevi um livro que é esse aqui, chama Perversão, Pornografia e Sexualidade. E agora a gente está transformando esse livro em um livro que vai incluir isso daqui, vai acrescentar outros temas, que é a questão da sexualidade na rede, direito penal e sexualidade na rede como um todo. E eu tenho identificado com muita frequência, eu tenho até no meu próprio celular, se eu abrir aqui, eu tenho dado sempre aulas citando isso, se eu abrir no meu celular agora o TikTok, vou abrir agora, eu tenho o TikTok. Eu certamente, vocês vão ouvir o barulhinho, porque ele tem um som, vocês vão ouvir certamente que em poucos segundos eu encontro uma pessoa, geralmente uma moça, se expondo. Vou colocar aqui, rapidinho, estou tentando ver se eu conecto rápido. Pronto, não foi difícil. É um segundinho, assim. É um segundinho para encontrar uma pessoa se expondo. O TikTok se transformou, ainda mais agora que está gerando monetização, ele se transformou em um ambiente de sensualidade, porque a sexualidade ela é extremamente restrita na China, né? Vamos lembrar que o TikTok é uma empresa que tem a maior parte do seu controle chinês. E a China tem uma legislação relacionada à sexualidade muito rígida. Por exemplo, você não pode ser
pego com pornografia de nenhum gênero no seu computador, no seu bolso. Você não pode ter foto de pornografia, você não pode refletir o órgão genital de forma nenhuma, não pode refletir, você não pode fotografar um órgão genital sem borrar. Então, é uma sociedade muito, muito restrita em relação à sexualidade. E o TikTok tem um pouco disso. Você percebe que existe uma preocupação em relação a essa sexualidade. A pessoa coloca, o TikTok acha, seja por qual motivo, que deve retirar e retira. Mas ele não dá conta. Existe uma categoria de pornografia específica hoje chamada TikTok. É muito fácil você identificar alguma coisa que gere uma fantasia dentro desse aplicativo. E o TikTok, recentemente, nos termos dele, passou a incluir um limite de idade. Então, pessoas menores de 13 anos não poderiam utilizar o TikTok. Qual é a eficiência disso? Nenhuma. Nenhuma. Mesmo porque até as pessoas menores de 13 anos, quando utilizam o TikTok, utilizam, por exemplo, explorando a conta da mãe, do pai, do irmão mais velho. Então, é muito difícil você identificar isso. Então, o primeiro pressuposto que eu queria apresentar é extremamente complicado. Segundo pressuposto importante é que eles estão criando uma ligação, eles estão criando uma restrição de idade, 13 anos. Então, eles estão dizendo que 14 anos pode, 14, 15, 16, 17, daí por diante. Então, eu acho que criança e adolescente não deveriam estar no mesmo código. Eu entendo que Estatuto de Criança e Adolescente, ele já deveria ser Estatuto da Criança, Estatuto do Adolescente. Eu entendo, sim, que existe uma diferença de capacidade cognitiva e lógica consequencialista. Então, minha resposta para a tua pergunta, a minha forma de enxergar é que para questões civis, especialmente que geram situações financeiras, teríamos que repensar, sim, a lógica do adolescente envolvido. Mas também penso que isso automaticamente vai gerar uma grande série de consequências. Então, se ele é capaz de produzir dinheiro, capaz de sustentar a família, capaz de ter uma jornada de trabalho como menor de idade, talvez a gente vá ter uma consequência e ele passe a ser também capaz de entender as consequências disso e também seja capaz de responder criminalmente por isso. Então, a minha resposta nesse momento acho que está mais ou menos baseada nisso. Obrigado, doutor. Excelente. Muito obrigado. Perfeito, Spencer. Silvia, por favor, a última pergunta. Temos 10 minutinhos. Eu pediria que sejamos um pouco mais breve, que eu ainda no final gostaria de ler alguns comentários dos ouvintes. Na verdade, você roubou minha pergunta, tá, Guilherme? A gente tem que combinar antes, tá? Próxima vez a gente combina. Era exatamente. O que eu vejo é que realmente é uma preocupação. Eu nem fico chateada de a gente estar com a mesma preocupação sobre esse ensino que está sendo aplicado aqui no país. Na verdade, quando eu pensei em formular essa pergunta, eu peguei lá a fala do Richard Susskind, de 2018, onde ele criou um quadripé, né, para esse novo direito, para essa nova forma de se entregar o direito, e um deles é a formação. Ele fala que as nossas universidades estão formando advogados do século passado. E aí eu gostei muito da resposta do Dr. Spencer, quando ele traz para a minha parte, o que eu posso fazer? Essa era a minha pergunta, o que eu posso fazer? Né? E eu sei, aqui tem muita gente que atua como professora, eu também sou professora, e na medida do possível, até onde o nosso braço alcança, eu tenho tentado criar cursos também, né, para falar de novas formas de resolução de conflitos, para falar de soft skills, para falar de novas tecnologias, né, para vir um pessoal mais bem preparado, porque a gente vai encontrar eles nos tribunais depois. Então, eu estou tendo que sacar do nada, uma pergunta do nada. Esquece aquela elaboração toda, tá bom, querida? O que eu vejo? O que eu estou ouvindo muito falar, principalmente na minha comissão, que é de contencioso de volume, você tem muitos donos de escritórios ali, titulares de escritórios, e de grande porte e de pequeno porte. Uma coisa que tem se discutido bastante é que a gente tem ouvido falar das novas tecnologias, que elas já estão aí, vieram para ficar, caminho de não retorno, e elas têm um custo, certo? As grandes bancas conseguem se aproveitar disso, e isso, claro, que é vantagem competitiva. Né? Eu entrego mais com menos, com mais segurança, com mais rapidez. Qual é o futuro desses pequenos, que não têm condição de investir? E eu gostei muito de uma publicação do Felipe, que eu acho que ele fez ontem, que é esses fornecedores que vêm agora, são fornecedores que estão fora dos escritórios, que talvez seja um caminho utilizar esse tipo de serviço. Eu queria ver o que você acha.
Obrigado, Silvia, excelente. Ontem, o Victor Magnani, não sei se vocês conhecem, é uma pessoa que vale a pena seguir, ele postou sobre a questão dos pequenos, ele postou que o Mercado Livre passou a isentar para pequenos fornecedores as taxas do Pix, viu, Silvia? Então, pensando um pouquinho nessa história, o que cada um pode fazer. Então, o Mercado Livre fez isso. A conclusão que ele chegou foi que está difícil para muita gente, os pequenos precisam de um estímulo, então, o Mercado Livre fez isso. Pelo menos ele não sei se foi ontem que isso apareceu, mas eu sei que foi ontem que o Victor mostrou ali na conta dele como uma iniciativa. Eu identifico que cada um de nós deveria, pelo menos, deveria trabalhar em cima da ideia da difusão. É claro que eu não sei tudo sobre a área de tecnologia. É claro que se o Felipe me contar, como o Alexandre acabou de contar, uma situação específica que contribui para a gente construir essa doutrina, maravilha. Eu não sou hipócrita a ponto de achar que a minha vai ser a única doutrina para sempre. Claro que não. É óbvio que não. A nossa grande preocupação é fazer uma doutrina que seja séria o suficiente para que pessoas leiam e difundam. Então, como é que você faz isso? Você pega um livro que custa R$110 e você chega lá no STJ e fala: olá, senhores 33 ministros, aqui está a minha doutrina de presente. Essa é a verdade da nossa relação. Quando a gente foi escrever o livro de cyberstalking, que aliás não está aqui na minha frente, o que a gente fez? A gente foi para Brasília e entregou na mão do Fábio Tradi, o deputado, falou: escreva desse jeito aqui, ou leia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não leu, não usou. Quando a gente escreveu disposição pornográfica não consentida, que ia sair o 218C, levamos para o deputado do MDB. Não leu, colocou no Instagram. Certamente não leu, porque a legislação que sai completamente em desacordo com o que a gente escreve. Então, o que cada um pode fazer? Isso não é um esforço para que a gente... É isso, Victor Magnani mesmo. Não é um esforço para que um de nós seja mais importante do que o outro. Nunca foi, nunca será. Eu não tenho esse perfil na minha vida. Mas a melhor coisa que nós poderíamos fazer seria ou nos vincularmos a uma entidade séria que discute esse tema, aprender e compartilhar, ou dar cursos gratuitos, escrever sobre esse tema, sendo orientado por pessoas que sabem do tema, e aí eu acho que tem até um ponto importante para falar, que eu acho interessante, ou questionar. Eu acho que o mais importante, Silvia, eu sei que isso é meio presunçoso, mas questionar a informação que está chegando até a gente. Eu acho isso extremamente importante. Então, não sei se vocês viram, mas semana retrasada, eu tenho até aqui na nossa discussão dessa comissão, um juiz de São Paulo fundamentou uma sentença baseada em fake news. Foi lá, pegou e falou: não, todo mundo sabe, não sei o que lá, e usou ali no dispositivo da sentença, na motivação da sentença, usou lá como argumento uma fake news, que todo mundo sabe que é uma fake news, ele usou. Então, se a gente conseguisse construir princípios de questionamento na área digital, já estava muito bom para começar. Se o juiz entender que aquela prova que está chegando, se ela não respeitar, por exemplo, o que o Ricardo Capozzi colocou aqui no bate-papo, a ISO 27032, ela não pode ser admitida como uma prova autêntica. Se não respeitou cadeia de custódia, não pode ser admitido como prova autêntica. Se não veio autenticada, não pode ser admitida como prova autêntica. Se não foi respeitado o procedimento, não pode ser admitido como prova autêntica. Então, a resposta que a gente espera no direito criminal é que as pessoas sejam mesmo culpadas, absolvidas repetidamente até se ensinar ao judiciário como se insere adequadamente uma prova. Eu conto isso por conta da minha experiência. Todos os processos que o escritório tocou sobre pornografia infantil, mesmo réus confessos, gerou absolvições. Por quê? Porque a perícia federal foi mal feita. A forma como a coleta de prova foi feita foi mal feita. Então, pessoas perigosíssimas para uma sociedade sendo absolvidas porque o processo desrespeitou um princípio, o princípio do devido processo legal. A gente propõe isso. Vamos trazer para dentro do princípio do processo legal um subprincípio que está no livro chamado princípio da relativização do elemento informático. Enquanto a gente não tiver é horrível ouvir isso, mas enquanto a gente não tiver frustração jurídica, e a frustração jurídica pode ser da polícia, pode ser do Ministério Público, pode ser do advogado, pode ser do juiz, pode ser do desembargador, para mim pouco importa. Enquanto a gente não tiver frustração jurídica de não conseguir levar uma resposta jurisdicional adequada por um problema, enquanto esse problema não for difundido e as pessoas compreenderem que existe uma forma e os fins não justificam os meios, a gente não vai conseguir evoluir nessa área. E eu não acho assim que o mundo acabou, porque nós estamos em 2021
E 31 anos depois do Código de Defesa do Consumidor, eu não me lembro quem falou que mexe, a Bruna mexe com a Defesa do Consumidor, 31 anos depois de Código de Defesa do Consumidor promulgado, o juiz não sabe aplicar ainda o Código de Defesa do Consumidor. A grande parte continua invertendo ônus de prova na sentença. É o que eu teria para apresentar nesse momento. Obrigado, Spencer. Será que dá tempo de a gente agradecer aqui o pessoal que fez os comentários e responder mais uma pergunta, ou temos que encerrar já? Da minha parte, eu não consigo seguir muito mais, não. Tá. Então, vou agradecer. Infelizmente, pessoal, tem bastante pergunta aqui, perguntas interessantes, mas o nosso tempo já extrapolou em 30 minutos. Então, agradeço aos debatedores, muito obrigado ao doutor Alexandre, que já saiu, Felipe, Bruna, Silvia, e ao nosso entrevistado aqui, o doutor Spencer. Tem muitos comentários falando aqui que o conteúdo foi muito bom, Spencer, pessoal muito feliz, e falar para o pessoal que também que vai ficar gravado no YouTube, no canal da Ordem. Então, muito obrigado a todos. E, por favor, Spencer, pode encerrar. Obrigado, Guilherme. Eu queria aproveitar que as pessoas que não tiveram suas respostas dadas aqui nesse nosso evento, podem contar. Eu vou colocar aqui à direita no nosso bate-papo, vou colocar minha rede social. Todos que tiverem interesse em divulgar suas redes sociais, Silvia, Bruna, Felipe, Guilherme, por favor, coloquem aqui no nosso bate-papo. Então, as pessoas que tiverem alguma pergunta que não foi apreciada, e por gentileza, manda para o meu direct do Instagram ou para o Facebook. O Facebook é o meu nome, o LinkedIn é o meu nome e o Instagram está aí no bate-papo para quem tiver interesse. Então, a rede é aberta, não precisa seguir, pode só mandar a mensagem que eu respondo num prazo razoável. Obrigado, Spencer. Obrigado a todos. Então, vamos aqui encerrando a primeira rodas do ano e o mês que vem ainda anunciaremos quem será o entrevistado. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, bom dia.